Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, meus amigos. Análise do contratado ainda não, porém nós temos um novo zagueiro contratado. De antemão já peço pra você, aperta no gostei, bota pra hypar, aperta no inscrever-se, tá perto de Paulo aí. Ou quem sabe a gente não termina o ano com 103 mil caso isso aqui vaze antes do dia 31 de dezembro. A gente tá gravando isso aqui dia 28 de dezembro, 11h22. Então a gente não sabe quando o nome vai vazar, mas é o nome, Paulo, que absolutamente ninguém acertou. Trata-se do zagueiro, e eu confesso que eu não sei pronunciar, sem mais enrolação, Richelli, não sei como é que fala, Paulo. E aí, meu irmão? Os portugueses chamavam de Richelli, então eu vou chamar de Richelli também, embora ele disse que pode chamar ele de Rick. Acho melhor ficar Rick, né? Tem uma boa alusão à nossa história de Rick, que foi um baita jogador do Vitória. Acho que o Rick é melhor, mas brincadeiras à parte. Richelli, zagueiro, provavelmente, Léo, vem para suprir a não permanência de Lucas Alter, já que ele é um zagueiro destro e com um perfil parecido, né? 1,84m, Alter tinha 1,86m, zagueiro destro, capitão por onde passou, assim como o Lucas Alter foi capitão no Vitória, e por aí vai, né? Perfeito. Ele passou boa parte da carreira jogando no Famalicão, em Portugal. Jogou no Mirassol, foi base do Mirassol, inclusive, e fez sua última temporada na China, Paulo, no Qingdao West Coast, com 31 jogos, marcando 2 gols e nenhuma assistência. Ele tem alguns números aqui. É o terceiro em total de corte do campeonato chinês, o sexto em chutes bloqueados e o nono em pênaltis cometidos. É um zagueiro destro, tem 1,84m, pesa 76 quilos e a gente só não sabe se ele está vindo em definitivo, livre ou se ele está vindo por empréstimo. Acredito eu que ele está vindo, Paulo, em definitivo, livre no mercado, mas eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, tá? Falando um pouco sobre essa carreira dele, né? Ele surgiu no futebol profissional pelo Resende do Rio de Janeiro, mas fez apenas um jogo, né? Que foi da Copa Rio, inclusive foi campeão mesmo jogando apenas um jogo. Depois ali teve 2 anos no Mirassol jogando Copa Paulista, que são campeonatos ali mais regionais, né, e de pouco apelo assim midiático, até que ele teve de fato um pouquinho mais de notoriedade no Mirassol quando ele disputa o primeiro campeonato nacional dele, que foi a Série D pelo Mirassol em 2018, 2019 ele joga ali poucos jogos novamente, e aí ele tem um garimpo do Famalicão. Curioso, né? No futebol brasileiro ele só jogou Série D, mas ficou 6 anos jogando a primeira divisão de Portugal. Ele é ídolo do Famalicão, capitão durante quase toda a permanência dele lá. Usa a camisa 5, como você está observando, que nem Lucas Alter, então até nisso ele vai substituir. E aí, nesse último ano pelo Famalicão, ele foi emprestado para a China, e também na China acabou, Léo, tendo notoriedade, tendo muitos jogos e também como capitão. Perfeito. Paulo já trouxe aí os números de Richelli, e são números interessantes, apesar do nível da liga, né, Paulo? Exatamente, né? Foram 29 jogos, sendo 28 titular, 32 passes por jogo, eficiência de 84, a nível de comparação, Lucas Alter tinha ali 88, e só para ficar um spoiler, na análise do contratado eu devo trazer, quando eu fazer, uma comparação dos números dele com os de Lucas Alter, pra gente ter uma base, mesmo sabendo que são ligas diferentes, tá? Bolas longas 3,7 por jogo, que é bom para um zagueiro, né? Ou seja, quase 4 bolas longas certas por partida. Corte defensivo 7,4, muito alto, né? A média de 7,4 é uma média realmente bem significante para zagueiro, a principal arma dele. Disputa vencida por jogo, 4 por jogo com 56% de aproveitamento. Bolas recuperadas 2,7, não está tão alto, mas também não tão baixo. E perde cerca de 6 bolas por jogo, também não está um número alto, não. E o mapa de calor dele embaixo mostra, Léo, que realmente é um cara que vem atuando muito no lado direito. E por conta disso, a gente imagina que vai ser um jogador para jogar por ali, né? Perfeito, e se vocês observarem, não só o lado direito, né? Ele aparentemente é um cara que carrega mais a bola, que leva mais para construir, e a gente sabe que Jair Ventura fazia isso, inclusive dito publicamente, com o Lucas Alter, que muitas vezes o Alter saía para construir, ele até usou esse termo, às vezes até quase um volante, saindo para construir, tentando levar essa bola ao ataque. Então, por característica, faz sentido. Ah, vocês já estão defendendo, porque vamos lá, Paulo, vamos falar a verdade aqui. Na expectativa criada para o nome que está aparecendo, vai ter uma discrepância muito grande. Isso é unanimidade. Eu não conheço o jogador, sou sincero, eu não faço ideia, nunca vi na minha vida. Então eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas no mapa de calor,
por ter sido capitão nos times que passou, camisa 5, joga pelo lado direito, altura, características de modo geral, faz sentido ser a reposição de Lucas Alter, Paulo. Exatamente, esse mapa de calor também revela a parte defensiva, né? De ser um zagueiro que salta bastante, que, mais uma vez, também é característica do time de Aventura, como o Léo citou a fase ofensiva. A fase defensiva, a gente vê constantemente os zagueiros do Vitória perseguidos no meio de campo, saltando pressão, acompanhando o adversário, mesmo que ele vá para o campo de defesa. E aí dá para ver que, de fato, é um jogador que, claro, pegou muitos times em bloco baixo, o que vai fazer que o zagueiro salte mais, mas que também mostra um pouco da fase defensiva, e é um jogador que também tem ali o jogo aéreo interessante, assim como o Lucas Alter tem, embora o Lucas Alter faz mais gols que ele. Perfeito. E aqui a gente tem, entenda porque o não do Santos ao Porto por Jair ajudou a melar negociação com o zagueiro Richelli. Essa matéria é de 3 de setembro de 2024. Estava tudo certo para o jogador do Famalicão de Portugal reforçar o Peixe por empréstimo, mas a janela da joia da base na Vila mudou o rumo das conversas. É bom que a gente tem aqui falando, inclusive na época de Laquitana, mas ele não assinou o contrato. O Richelli não assinou o contrato. Jair, ele ia pro Porto de Portugal, com o perdão da redundância, embora seja muito óbvio, e acabou que Jair fechou com o Botafogo um tempo depois. Então meio que esse imbróglio fez, né, o Santos fala, pô, fica, vai pro Botafogo, não vai pro Porto, não vai fazer parte do elenco e tal. Então essa demora fez o Richelli fechar com o Famalicão, e aí depois, no final das contas, o Jair foi pro Botafogo, se destacou no Botafogo, já foi até vendido pra Inglaterra, junto com o Igor Jesus, e aí o Santos trouxe na oportunidade o Luan Pérez, e o Richelli já havia fechado o Famalicão. Então esse impasse do Jair fez o Richelli não fechar com o Santos, né? E ele vai trazer também daqui a pouquinho que outros clubes da Série A buscaram ele. Perfeito. Vamos trazer aqui agora, na mira de esporte, Ceará, zagueiro do Famalicão acerta a ida para o futebol da China. Ele esteve nas pautas do esporte do Ceará e do Dallas dos Estados Unidos, mas se acertou com o Wingdao Westcote, onde ele foi capitão também e acabou jogando. Ou seja, 15 de janeiro de 2025 a matéria, Paulo, ele poderia ter ido para o Ceará e para o esporte, e ele acabou não indo e deu certo, né? Porque ele teria sido rebaixado, né? Exatamente. E nessa oportunidade, né, ele poderia ter jogado a Série A do 25 pelo Santos, Ceará e Sport. Ele acabou indo para a China. Nesse momento, o time chinês acabou até pagando o valor pelo empréstimo, e naquele momento, Léo, o passe estipulado era de 13 milhões de reais. E como ele tá vindo pro Vitória, aparentemente ele não ficou no time da China, né? Já que o valor para a opção de compra não era obrigação do time chinês, era de 13 milhões de reais. E aí acabou que o time chinês decidiu não renovar com o atleta. Paulo, eu confesso que eu não conheço o jogador. Claro, eu não vou falar para você dar spoiler da análise do contratado, ou pelo menos um pequeno spoiler. O que é que você pode dizer com relação a Richelli, que eu nunca vi jogar em toda a minha vida? Eu acho que ele tem um perfil similar ao Lucas Alter, né? Acho que não tem como falar do Richelli sem falar do Lucas Alter, porque é a reposição de um do outro. Eu acho que, tecnicamente falando, na fase ofensiva, o Lucas Alter é um jogador melhor do que o Richelli, mas não significa que o Richelli não possa ali compor e ajudar. Acho que tem potencial para isso, mas não tanto quanto o Lucas Alter. Mas defensivamente falando, é um cara que tem um bom posicionamento, tem boas ações defensivas. Acho que defensivamente falando, ele vai conseguir ali suprir um pouco essa carência que a gente teve com o Lucas Alter, embora o Vitória já precisa trazer outro zagueiro, né? A título de curiosidade, a melhor nota dele recente no campeonato foi quando o Famalicão tomou 2-0 do Benfica, mas ele teve nota 7.5. Para quem gosta de se apegar aí, dá uma olhada nas notas. Quando ele foi expulso, ele obviamente teve uma nota baixíssima, e contra o Farense também ele teve nota 7.7. Como eu falei, ele jogou no Mirassol, jogou no Resende, jogou ao lado desses jogadores aqui, mas eu confesso, digo e repito, rapaziada, eu nunca vi na minha vida. Inclusive ele tem 27 anos, até a idade é similar, né, Paulo? Até a idade é similar, tem 1,84 m e é destro. Claro, na análise do contratado vocês terão todos os detalhes. Paulo, tem mais algo a acrescentar? Sinta-se à vontade. Novo contratado do Vitória, a gente só vai apurar se ele está vindo por empréstimo com o Vitória pagando ou se ele está vindo livre no mercado, tá? Isso, falando mais sobre o perfil, né, tirando agora a parte técnica e tática que todo mundo quer saber, também tem o perfil de liderança que o Vitória estava buscando para essa posição, né? Embora o papel liderança de Lucas Alter fosse constantemente questionado, internamente, aparentemente, o Vitória entendia que ele exercia esse papel, até porque com quase todos os treinadores ele era o capitão, a exceção quando ele estava fora, né? Então o Vitória entendia internamente que ele tinha um bom perfil de capitão, de liderança,
e o Richelli é realmente esse cara, né? As pesquisas que eu fiz sobre os clubes, ele sempre foi ali uma das principais lideranças de vestiário, sempre foi capitão por onde passou, sempre era o porta-voz. Eu vi também coletivas de time, quando, por exemplo, o time ficou 5 jogos sem vencer o Famalicão, ele pediu para dar entrevista pós-jogo, colocando-se à frente. Então essa postura, acho que a galera vai gostar de ser um cara que realmente veste a braçadeira e busca ser ali realmente um torcedor dentro de campo. Perfeito. Para mais detalhes, análise do contratado em breve de Richelli, zagueiro. E para encerrar, Paulo, trazer algo que a gente já falou durante o vídeo. Antes, obviamente, não posso deixar de lembrar para vocês que você pode comprar na Golcase. Use o cupom GOLVITORIA, minha garrafa tá até aberta aqui, ó. Aproveite, compre sua capinha, seu copo térmico, promoção de capinha no site, produtos da Golcase de muita qualidade. Paulo, o quanto a expectativa dos nomes que acabaram vazando impacta quando o torcedor olhar a thumb, olhar o título e está nos ouvindo agora e vai pensar, meu Deus, eu nunca vi esse cara na minha vida. O quanto isso vai impactar na primeira impressão e na primeira opinião sobre o atleta, desculpa. Com certeza, né? Aconteceu mesmo com o volante Kaique, né? Estava sendo especulado Mandaca, Nilton, outros jogadores, aí chegou primeiro logo um Kaique, que pode ser composição de elenco, ou ser titular, achei um bom reforço, mas que acabou frustrando. Vai acontecer um pouco isso com o Richelli também. Claro, a gente sempre prega aqui, se você não conhece o jogador, não analise ou julgue pelos dados de SofaScore, de o gol e tal. Espere a análise do contratado que vai sair, até os primeiros jogos dele, para ver como é que ele vai se adaptar novamente ao futebol brasileiro, pela primeira vez a elite, mas de fato estava se especulando, nunca foi verídico essa informação, mas Juntula, que é um zagueiro muito bom, né, principalmente tecnicamente falando, o torcedor também sonhou com o William Machado, que fez uma belíssima Série A pelo Ceará e tal, então acho que o fato de ser um jogador desconhecido vai gerar um pouco de estranhamento, e aqui, nesse momento, o torcedor imaginava que seria alguém mais conhecido, que tivesse mais confiança em chegar e resolver, né? Perfeito, meus amigos. Eu não sei se essa informação é em primeira mão do Canto, mas se for, peço pra você falar nas redes sociais, né? Obviamente a galera tem dado os créditos, tem que ser justo, mas caso o Canto seja o primeiro a soltar a informação em primeira mão aqui do Canto Rubro-Negro, Richelli, novo zagueiro do Vitória. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e deixe sua opinião, tá? Tamo junto. É nóis, um abraço, valeu, fui!